Se dá para a gente mensurar o que seriam sintomas ainda aceitáveis ou dentro do normal, né, em relação a esses que você mencionou, se são normais, o que poderia ser normal ou poderia ser aceitável, daqueles sintomas que são, de fato, alterados, né? Assim, o termo técnico, para quem nos escuta, a gente fala em patológico, né? Mas o que seria, de fato, alteração, né? O considerado como um transtorno ansioso que requeresse, então, uma atenção possivelmente especializada, né? Você consegue diferenciar Ah, essa linha é, tênue aí, do que seria aceitável, normal, do que seria alterado mesmo? isso é bastante difícil mesmo na nossa prática clínica, né? Mas de um modo geral, na psiquiatria, a gente costuma classificar, né, é, algo como patológico quando causa um sofrimento significativo para o indivíduo ou para aqueles que estão ao redor dele, né? Então, isso de um modo geral, a gente costuma nortear o nosso diagnóstico, né? Mas sendo um pouco mais específico, no caso da ansiedade, né, é, os guidelines internacionais eles recomendam para a gente fazer um diagnóstico de ansiedade quando essas preocupações excessivas, de difícil controle, com essas manifestações físicas e cognitivas, elas têm uma duração na maior parte dos dias da semana, né? E por pelo menos 6 meses, né? Então a gente tem um critério de temporalidade que diferencia para a gente a pessoa está vivendo um quadro, um momento agudo, né, de um transtorno, né, que teria uma continuidade, né, às vezes você tira o fator ambiental que está gerando aquela ansiedade, aquela preocupação, né, por exemplo, final de ano, às vezes as pessoas têm prova, né, ou começo de ano tem contas para pagar, isso pode gerar uma preocupação excessiva nas pessoas, mas resolvido aquele assunto, a ansiedade ela passa, né? Isso seria o normal. É normal a gente ter essa preocupação. Mas quando isso persiste, mesmo diante da exclusão desse agente ambiental, aí a gente pode estar falando de um transtorno E propriamente no caso da dito. pandemia, nós estamos entrando assim, já passamos de 2 meses, né, do quadro, né, de início da Uhum. pandemia. Então, você poderia, enfim, definir isso frente a uma entrevista em uma consulta, mediante a intensidade dos sintomas, o impacto que esses sintomas representariam para a pessoa, você poderia definir, independente da necessidade de 6 meses, né, com 2 meses ou com menos tempo, seria possível fazer essa definição, não? Eu acho que fazendo um olhar retrospectivo na vida da pessoa, né, como que ela vinha antes da pandemia, né, eu acho que às vezes a pandemia ela é uma gota d'água para a pessoa manifestar propriamente dito Sim. um transtorno, né, às vezes a pessoa já vinha com um quadro meio subclínico ou clínico leve, né, e a Uhum. pandemia acaba por manifestar esse iceberg que é decorrente, né, quando as pessoas falam de ansiedade, depressão, às vezes as pessoas falam, ah, não, mas isso daí dá para controlar a cabeça, porque a pessoa não está conseguindo controlar os pensamentos. Eu acho que, né, a gente fica muito raso se a gente for por esse aspecto, porque Uhum. tanto o transtorno ansioso, o transtorno depressivo, eles são decorrentes de alterações na nossa neurobiologia cerebral, né? A gente sabe que tem implicado serotonina, noradrenalina, dopamina nesses transtornos, né? Então, não é questão de força de vontade, da que a pessoa conseguir reverter isso com uma mentalização. Quando a gente fala de um transtorno, geralmente existe uma alteração que, se a gente for buscar a fundo, fizer exames que na prática clínica não estão disponíveis para a gente, mas a gente vai encontrar alteração. Então, é, enfim, Inclusive, assim, a mensagem é que algo há mais profundo, realmente, é, e esteja diferente, né? Ou seja, uma mudança na bioquímica, diria, do cérebro, não é isso? E a sem dúvida. pessoa que acaba representando, enfim, os sintomas, né? Então, algo realmente mais importante, né?